Pai do Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar uma palavra para a meditação de todos, que fica no livro de 2 Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhes. Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. E ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens, e os puseram as cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Amém, meus amados irmãos? Veja aqui, nós vemos que, aleluia, glória a Deus, Jeú foi escolhido por Deus para exterminar ali a descendência de Acabe. Glória a Deus. Portanto, Acabe servia um Deus terrível, chamado Deus Baal. Um Deus o qual oferecia holocaustos, crianças. Era terrível a adoração do rei Acabe com sua esposa, Jezabel, que morreu terrivelmente. A morte dela por conta dessa adoração terrível, de entregar crianças em holocaustos a Deus pagão. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Acabe, a Bíblia diz que Acabe foi um dos reis mais perversos, aleluia, e diabólico de Israel. Glória a Deus. Ímpio, incrédulo, e em companhia de sua esposa Jezabel, ele provocou muitos estragos, como estragos espirituais naquela nação, sendo uma espécie de anticristo. Veja que os dois, no popular, não valiam nada. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como juízo sobre suas nações, Deus prometeu que não apenas o riscaria da terra, como também a toda a sua descendência, de forma que ele não continuaria na linhagem do trono de Israel. Porque Acabe, ele só fazia o mal. E Deus ele não permite que ninguém toque nos filhos dele. Então foi por isso que Deus levantou um homem para acabar com toda a descendência. Veja que Acabe tinha 70 filhos. E Deus mandou que Jeú destruísse todos, não ficasse nenhum. Bem, meus irmãos, neste capítulo, vemos tudo isso se cumprir e o propósito de Deus para o bem da nação ser executado. Contudo, ao final, Jeú se ensoberbeceu e, embora seja elogiado pelo Senhor por ter feito o que lhe havia sido dito, não teve cuidado sobre a sua própria vida. Glória a Deus.
Ele não andou nos caminhos dos mandamentos da lei do Senhor e continuou a pecar, como seu pai Jeroboão, e fez a nação pecar contra Deus. Veja, como é que Deus levanta uma pessoa para fazer uma determinada coisa, né? Segundo o pedido de Deus. Tudo bem, faz, se cumpre. Aí Deus se alegra. E quando Deus começa a olhar para aquela pessoa, Deus começa a se agradar e elogiar. Aí a pessoa já fica se achando o bam. Se ensoberbece, fica se achando melhor do que todo mundo. Aí eu faço, eu desfaço. Só que não é assim não. Servir a Deus não é desse jeito. Tudo que nós temos, dons espirituais, qualquer tipo de ferramenta, nós temos que saber que isso não é nosso. Deus nos usa como Ele quer. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. Mas muitas pessoas, basta subir um degrau, já quer se achar, já começa a querer maltratar as pessoas, se ensoberbece, o poder sobe a cabeça. E foi o que aconteceu com Jeú, né? E aí, ele já achou que era a última bolacha do pacote. O que é que ele fez? Ele fez o povo de Deus começar a pecar. Glória a Deus, aleluia. É como aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, meus irmãos, o nosso grande desafio não é ser agradável a Deus em apenas alguns momentos da nossa vida, mas durante toda ela, até o final da jornada, como fez o apóstolo Paulo, né? Se você é crente, você não tem essa de você servir a Deus e você entrar de férias, querer fazer o que você bem quer e ficar por isso mesmo. Ei, você, cuidado. Deus vê tudo. Deus vê, Deus ouve conversas, Deus ouve os seus pensamentos. Cuidado. Servir a Deus é coisa séria. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não. Tudo tem que ter ordem e decência. Veja que Deus deu o poder a Jeú para que ele acabasse com toda a descendência do rei Acabe, daquele rei perverso que muitos tinham medo dele e de sua esposa Jezabel. Mas ele fez a vontade de Deus e depois ficou se achando. Cuidado. Quando Deus te honrar, continue sendo humilde. Não deixe que a soberba venha entrar em você e venha destruir tudo que Deus fez de tão bom. Então seja sempre fiel ao Senhor. Seja em qualquer situação, seja fiel. Não retroceda, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olhe somente para o alvo, que é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nós não estamos aqui para agradar ninguém, não estamos aqui para agradar o homem nem a mulher, mas temos que agradar somente a Deus. E nós temos que ser cristãos de verdade. Não é ser cristão somente na igreja, não. E quando sai da igreja vai praticar coisas que não agradam ao Senhor. Aí quando vem as provações, vem as tempestades, vem os vendavais, aí vai questionar com Deus. Ei, se conserte. Não saia da posição que Deus lhe colocou. Jeú, depois de tudo, que Deus começou a se agradar, começou a elogiar, aí ele se achou, pronto, agora eu sou bambambam e ninguém me derrota. Ei, Deus, ele dá, mas ele também tira, viu? Hoje você pode estar por cima se achando, mas amanhã você pode estar por baixo, porque a roda gigante, ela gira. Hoje quem é humilhado por você, amanhã pode dar a volta por cima e a história pode se reverter. Então, cuidado. Sirva a Deus com sinceridade. Não deixe que a soberba venha subir até sua cabeça e você queira pisar em pessoas que lá atrás te ajudaram. Então, vigie. Sirva a Deus com sinceridade, com fidelidade, porque aí Deus ele te honrará mais e mais. E você não irá subir somente esse degrau, você irá subir vários degraus
se você estiver na posição. Porque Deus, ele quer conserto no meio do povo dele. Quando Deus mandou acabar com a descendência de Acabe, é porque Deus não estava mais suportando o pecado, as coisas erradas, sacrificando crianças para oferecer a Deus Baal, fazendo quanta maldade. E aquilo subiu às narinas do Senhor. E o Senhor não suportou e mandou que destruísse tudo. E Deus havia falado, né, para Acabe, quando Jezabel mandou matar, aleluia, lá pelo capítulo 21 de 1 Reis, né, quando Jezabel mandou armar uma cilada contra Nabote para tomar a vinha, e Deus havia prometido, né, que a descendência de Acabe seria exterminada. E Deus cumpriu, queridos. Cuidado. Deus, tudo que ele promete, ele cumpre. Talvez você esteja dizendo, Deus fala, mas eu não vejo nada se cumprir. Então tenha paciência. Tenha paciência e não se deixe ensoberbecer. Porque assim você verá que Deus te levantará mais e mais na presença dele. Amém? Medita aí nessas palavras e pense bem. Pense de onde você saiu, aonde você chegou e que você poderá chegar ainda mais se você não sair da posição que o Senhor te colocou. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.